Aqui a gente tem a questão 7 da prova da UBMEP 2018, que ela traz um enunciado com a seguinte afirmação: na figura 1, a área pintada corresponde a um quarto da área total. Então, aqui nessa figura 1, dessas figuras aqui que vai até a 5, essa área pintada em azul corresponde a um quarto da figura 1, né? Ela está dividida em quatro partes, né? E uma está pintada. Aí ele traz aqui como um quarto. E ela procura assim, em qual figura a fação corresponde à área pintada é maior. Então, como é que a gente pode estar fazendo aqui? Como essa questão ela quer saber, ela não quer saber qual é a área pintada, mas ela quer saber qual é a porcentagem da figura que ela está pintada. Então, a gente pode desenhar figuras iguais e ver essa mesma proporção de divisões nessa figura. Então, que forma a gente pode fazer? A gente pode pegar, desenhar dois quadrados de dimensões iguais, e a gente dividir assim, fazendo a comparação da figura 1 e figura 2, a gente pode dividir assim como estão divididos. De que forma? A figura 1 está dividida em quatro partes. Então, esse primeiro quadrado aqui, eu vou dividir ele em quatro partes, só que de uma forma diferente, dividindo ele aqui na vertical, em quatro partes. A figura 2 está dividida em três partes. Então, eu vou dividir esse segundo quadrado em três partes também, só que de uma forma diferente, agora com linhas na horizontal. Então aqui eu tenho a mesma proporção de divisão. Então eu vou desenhar uma quarta figura igual a essas duas, esses dois quadrados, mesmo tamanho, só que agora eu vou juntar essa divisão aqui com essa daqui. De que forma? Eu vou trazer primeiro essa divisão aqui com as linhas azuis aqui, ó. Então eu vou dividir essa figura em quatro, que nem a primeira aqui, e agora eu vou trazer as divisões dessa outra para essa mesma figura, na horizontal aqui. Fazendo o seguinte, que agora a nova figura gerada ela vai estar dividida em 12 partes, mas que representa a mesma proporção da figura. Então, o que, que a gente pode observar? Que essa área aqui da figura 1, que ela é pintada só uma parte, né, corresponde a essa área aqui. Então, essa coluna na vertical aqui corresponde à parte pintada da figura 1. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dizer que isso aqui corresponde a 1 de 4, assim como está na figura 1. Como a gente dá com relação à figura 2, como a gente pegou aqui essa parte de baixo, então aqui embaixo, essa linha da figura aqui, vai ser representada a proporção da figura 2. Então a gente vai ter o quê? Um terço, que é a proporção dela, né? Que ela tem três partes e uma é pintada. Então agora o que a gente pode analisar? Qual tem mais divisões dentro desse intervalo? Então aqui, com relação à figura 1, que representa a coluna, ela vai ter três partes da figura. Porém, a figura 2, que é a linha aqui, ela vai ter uma, duas, três, quatro. Quatro partes da figura. Então, com isso, a gente pode dizer, então, que a figura 2, em proporção, ela é maior do que a figura 2. Então, ela tem uma maior área pintada do que com relação à figura 1. Então, dessa forma, eu já posso eliminar a figura 1, porque a figura 2 ela tem uma área maior, uma proporção de área pintada maior. E a gente pode seguir essa mesma análise, essa mesma forma que a gente analisou a comparar as duas primeiras figuras para as demais. Então, agora eu vou comparar a figura 2 com a figura 3. Eu permaneço aqui com a mesma divisão da figura 3, no segundo quadrado, e no primeiro quadrado aqui eu vou dividir que nem está a figura 3. Ela está dividida em seis partes, e duas dela pintada. Então, eu vou dividir ela aqui ó, em seis partes, na vertical, assim como a gente fez na figura 1. E agora eu vou juntar aqui no terceiro quadrado, trazendo primeiro da figura 2, né, na horizontal, e posterior trazendo da figura 3 na vertical, fazendo com que a gente vai ter uma divisão de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 3 na vertical. Então, o total de 3 vezes 6, 18. Então, essa figura vai estar dividida em 18 partes. Assim como a gente fez na outra, essa parte aqui da figura 2, que é a parte de baixo, corresponde à mesma parte aqui da linha dessa figura, né? A gente olhando aqui na linha. Então, essa parte aqui corresponde o quê? Um terço, que é 1 de 3, que nem está na figura 2. Já na figura 3, cada uma dessas aqui da vertical corresponde aqui na terceira figura. Como ela tem duas pintadas, então aqui nessa segunda figura vai ser essas duas aqui. Então a gente pode dizer o seguinte, que a gente tem duas partes de 6, que nem está aqui, ó, duas de um total de 6 divisões. E a gente pode comparar elas agora. Na figura 2, nessa nova divisão, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E na figura 2 a gente vai ter um, 2, 3, 4, 5, 6 partes da figura. Ou seja, elas vão ter a mesma quantidade de partes da figura. Então isso quer dizer o seguinte, que elas têm a mesma proporção de área pintada. Então elas têm a mesma proporção de área pintada. Ok. Agora a gente vai seguir essa mesma análise, agora comparando, como a figura 2 e 3 são iguais, eu posso comparar a figura 2 com a figura 4 para saber qual é maior. Então eu continuo com as divisões da figura 3, figura 2 e faço a divisão do primeiro quadrado conforme a figura 4. Ela está dividida em 5 partes, né? Então eu dividi o quadrado em 5 partes. E vou juntar aqui na terceira figura. Essa de baixo continua como sendo um terço, né, que é a proporção da figura 2. E na figura 4, cada coluna vai representar uma divisão dela, né? Como ela tem duas pintadas, então vai ser essas duas primeiras colunas aqui, que vai ser a representação dela. Ou seja, 2 de quinto, 2 de 5, né? Que nem está na figura aqui. Então a gente pode fazer que nem os demais contar. Com relação à figura 2, que é a linha, a gente vai ter quantas partes? A gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco. E com relação à figura 4, a gente vai ter um, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a figura 4 ela tem uma proporção maior do que a figura 3, porque ela tem mais partes dentro dessa nova divisão. Então, com isso, essas duas aqui a gente já sabe que vai ser menor a proporção que ela, então a gente vai estar eliminando as duas e ficando com a figura 4. Agora basta a gente comparar com a figura 5. Então a gente vai seguindo o mesmo dinamismo, né? Continua as divisões da figura 4 aqui na primeira figura e na terceira figura. Eu vou trazer as divisões da figura 2. A figura 2 está dividida em duas partes. Então, eu divido ela em duas partes aqui na horizontal e vou trazer para a terceira figura essa mesma divisão, fazendo com que essa terceira figura fique com uma divisão de 10 partes. Então, a gente já viu que a figura 4 ela corresponde a duas colunas, né? Que é 2 quintos. E aqui, essa linha vai representar a divisão da figura 2, que é uma parte. Então, a gente vai ter 1 de 2, ok? Então, aqui na figura 4, a gente tem o quê? A gente tem quantas partes da figura total? A gente vai ter uma, duas, três, quatro. E na figura 5, a gente vai ter que a parte da linha, a gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco partes. Ou seja, a figura 4 representa quatro partes da figura e a figura 5, cinco partes. Logo, a figura 5 ela tem uma maior proporção de área do que a figura 4. Com isso, a gente chega à conclusão que das cinco figuras listadas, a figura 5 é a que tem a maior proporção de área pintada das figuras.